pessoal, tudo bem? SVT tá no ar, mais um programa incrível para vocês e hoje o bate-papo é comigo. Por que que eu tô dizendo isso para vocês? Porque esse ano, 2025, vocês vão ver diversos apresentadores aqui no canal, tá? Então hoje vai conversar comigo aqui a Joyce, eu vou pedir para ela se apresentar, minha convidada, super jovem. Tudo bem, Joyce? Tudo bem? Prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz. Eu que agradeço a sua presença. Se apresenta direitinho, seu nome inteiro, a sua empresa. E a nossa conversa hoje, para quem está vendo, é reforma tributária. Olha só que bate-papo. Eu e a Joyce falando de reforma tributária, né, Joyce? Sim, Fala de você um pouquinho. vamos lá, sou a Joyce, eu sou contadora, sou especialista em gestão tributária. Hoje eu trabalho na Souza Mas, que é uma consultoria de negócios e finanças, que oferece serviços em BPO, consultoria e tecnologia. Obrigada, viu, mais uma vez, pela sua presença aqui com a gente. E aí, ó, Joyce, olha que assunto, hein? A gente vai com... Ó, esse assunto está muito em alta, Sim. reforma tributária. Antes da gente falar dos pontos, eu tenho algumas perguntas para te fazer, né? Eu queria que a gente voltasse um pouquinho. Me fala um pouquinho de quando começou, quando mudou, realmente... a partir de que momento ela passou a valer a nova reforma tributária? Tá. Então, a reforma tributária, ela tem sido debatida há muito tempo, né? E aí, com propostas, projetos de lei. E foi a partir de 25 agora, que foi publicada a Lei 214, que regulamentou toda a reforma, né? E aí, a reforma, ela conta com um cronograma de transição. Então, ela começa em 26, né, 2026, e ela vai até 2033. Então, tem um período de adaptação e transição pela frente, né? Que é a gente sair do modelo atual e aí gradativamente migrando para esse novo modelo. Só que as empresas começam a migrar esse ano já, né, Joyce? 2025 é o ano de se preparar. Tá. Tá? Então, se as empresas não debateram ainda o tema reforma tributária, elas estão atrasadas, né? Porque apesar do longo período de transição, 2026 já está aí. Então, 25 é o ano para se preparar, para verificar processos internos, quem são os especialistas, né, dentro da empresa que vão fazer o papel. Tem um grupo, tem um projeto para isso, então 25 é para isso. A partir de 2026, vão entrando aos pouquinhos os novos tributos. Então, 26 não vai ter um aumento de carga tributária. Vai ser realmente um período de adaptação, onde uma pequena alíquota dos tributos novos vão ser recolhidos, substituindo uma pequena alíquota dos tributos atuais. Então, em 26, começa, de fato, a transição. Vamos falar um pouquinho dos pontos positivos. Joyce, queria que você falasse um pouquinho para quem está vendo a gente. Quando você faz uma análise mais macro, eu sei que é muito extenso, né? Nós temos muitos setores aí. Gente, muita empresa, diversos setores, é uma cadeia muito complexa, né? Quais os pontos positivos e negativos que você percebe que vão beneficiar o consumidor lá na ponta e as empresas, independente dos setores que elas estejam, por exemplo? Tá. A reforma ela foi criada com o objetivo de unificar. Então, lá no início, a gente tinha a criação do IVA, né, que como vários outros países trabalham. Só que aqui no Brasil foi criado o IVA dual, né? Não vai ser mais um tributo, né? Então, passaram a chamar IVA dual para a criação de 2 tributos. CBS, IBS, mais um outro imposto, que é o imposto seletivo, que a gente pode falar daqui a pouco, né? Essa aí, na reforma nova, você está falando? Na reforma nova, Tá. né? Então, o primeiro objetivo foi simplificar e unificar. De simplificação, talvez a expectativa que a gente tinha lá no começo não foi 100% atendida, porque foram criando novas nuances, a manutenção de alguns tributos, né? Então, alguns tributos não vão ser de fato extintos. Mas, de ponto positivo, de fato, tem a simplificação, que é você substituir regulamentos individuais. Então, por exemplo, quando a gente fala de ICMS, né, que é o Imposto da Circulação de Mercadoria, cada estado tem uma regra específica, né? Então, se é uma empresa que tem uma rede, várias filiais em estados diferentes, ela tem que ter o conhecimento individual de cada estado. Né? Ela tem que avaliar se a operação faz sentido individualmente em cada estado. Assim como uma prestadora de serviço. Cada município vai ter o seu regulamento interno, que vai, enfim, inserir uma série de particularidades ali sobre a tributação. Então, a ideia de unificar as normas, né? Uniformizar documentos fiscais, né? Criar um modelo único de documento fiscal, realmente é muito vantajosa, né? De ponto negativo,
é justamente a demora em soltar as regulamentações. Então, ela tem sido debatida há muito tempo, só que a lei só foi sancionada agora. E apesar de parecer muito grande, né, muito longo esse período de transição, já está aí. É curto, na verdade, Já está aí. Né? Então, antes a gente ouvia, mas só em 2033, né? Mas não. 2026 já tem que começar a dar os primeiros passos, né? Então, assim, pode ser que esse período de transição gere um ônus para as empresas, principalmente para as empresas que não se prepararem. E aí, uma coisa que foi feita para simplificar pode gerar cada vez mais empecilhos na aplicação da norma. Isso pode atingir o consumidor final, que às vezes vai ser penalizado por um custo de implementação de sistema, um custo adicional com consultorias, um erro na precificação. Então, tudo isso tem que ser bem dosado para, de fato, não tirar esse objetivo da simplificação. É um desafio, né? Nunca é fácil, né? As mudanças nunca são. E que nesse caso aí, como é muito complexo, talvez fosse necessário ela ter sido feita um pouco mais atrás, né? Sim, ter 2, 3 anos aí. As primeiras normas aprovadas, né, lá atrás. Pensando um pouquinho na parte agora, pensa que a gente fala muito aqui, o nosso canal é muito voltado para o varejo, realmente, principalmente supermercadista. O pessoal da indústria também acompanha a gente, né? Quando a gente pensa em varejo, indústria, quais impostos nessa mudança mudaram, foram substituídos, caíram, se juntaram? Quais são os que surgiram? O que você pode sinalizar de uma forma mais geral, assim? Tá. Então, quando a gente está falando do sistema atual, a gente está falando de basicamente 5 tributos. Estadual, ICMS, municipal, ISS, e de federais, PIS, COFINS e IPI. E a reforma veio para tratar desses 5 tributos e colocá-los, substituí-los, né? O ICMS e ISS pelo IBS e os federais PIS, COFINS e IPI pela CBS. O que é o IBS? Você sabe a sigla? O que significa? O IBS é o Imposto sobre Bens e Serviços, né? Que aí junto o ICMS, que é a circulação de mercadorias, e o ISS, que é Imposto sobre Serviço. Então, juntou bens e serviços na IBS. A CBS vai substituir PIS, COFINS e uma parcela do IPI. E aí, quando a gente fala de IPI, é um pouquinho polêmico, porque o IPI ele já teve algumas modificações até a sanção da lei. E aí é interessante falar porque tinha uma expectativa que o IPI fosse extinto, né, com a aprovação e aplicação da CBS, que veio para substituir os federais, né, os administrados pela União. Porém, no meio desse caminho, né, e com a publicação da lei, o IPI ele sobreviveu. Então, ele é um sobrevivente para continuar incentivando a Zona Franca de Manaus. Então, ele não vai deixar de existir. E aí, é até curioso a forma que ele vai funcionar. Porque aí eu vou te dar um exemplo, né? Imagina que eu tenho uma indústria de canecas. Indústria de canecas que opera aqui em São Paulo e também opera lá na Zona Franca de Manaus. O que vai acontecer nesse caso? O IPI, ele vai servir para beneficiar a empresa que está situada na Zona Franca. Ou seja, o governo tem autonomia de alíquota zero, aumentar essa alíquota do IPI para as indústrias que estão domiciliadas no resto do país, para que a indústria que esteja na Zona Franca continuar sendo beneficiada. Em contrapartida, se eu tenho indústria de canecas só em São Paulo ou só no Rio de Janeiro e não tenho na Zona Franca de Manaus, as empresas vão contar com a alíquota zero de IPI. Então, teve a manutenção do IPI, tem uma grande preocupação quanto a isso, né? Porque o governo ainda precisa soltar a lista de produtos beneficiados, até porque tem que ter um controle, né? Então, como que ele vai controlar quais indústrias operam e com quais produtos elas operam na Zona Franca de Manaus? Então, além de tudo isso, né, das regulamentações, tem esses desafios aí. Nossa, realmente é muita coisa, né? Para poder pensar, né? Falando dos produtos, de alimento mesmo, tá? De produto. Alimento, bebida, enfim. Quais foram as maiores mudanças de impostos aí que impactam na indústria, né? Sim. Até chegar no varejo, lá no supermercado. Sim. Falando de alimentos, a gente contou com a inclusão de alguns alimentos na cesta básica. Então, tudo que tiver dentro da cesta básica nacional vai contar com isenção de 100% do IBS e da CBS.
Então, farinha de trigo, os biscoitos tradicionais, todos os produtos da cesta básica, arroz, feijão, enfim, açúcar, sal, tudo aquilo que compõe a cesta básica vai ser alíquota zero. Fora isso, produtos de hortifruti, as carnes, então tudo isso vai estar beneficiado, tá? Fora isso tem, por exemplo, medicamentos também que estão ali na linha de isenção. Então tem uma expectativa de redução de preços dos itens que fazem parte da cesta básica e do grupo de hortifrutis. Então tem essa expectativa. Agora, falando dos itens que não fazem parte da cesta básica, que também devem ser impactados, são os itens prejudiciais ao meio ambiente e à saúde. Então, bebidas açucaradas, por exemplo, bebidas alcoólicas, cigarros, eles estão na lista que o governo divulgou, na própria publicação da lei da reforma, de produtos que fazem mal à saúde. Então, esses produtos vão contar com a incidência do imposto seletivo, que é um imposto que ele vai atuar, de forma punitiva, até ele é conhecido como imposto do pecado, que na sua essência ele serve para o governo conseguir se financiar, a gente tem que ver se isso vai funcionar na prática, mas para que esse imposto seja direcionado justamente para o combate aos danos que esses produtos causam, à saúde, ao meio ambiente, enfim. Isso existe fora do Brasil? Alguma lei similar? Em algum país? Existe. Todo o arcabouço da reforma, ele tem muitas referências, nas leis de países desenvolvidos que já trabalham com o IVA, em si. Então, esses itens, eles devem sofrer muito impacto, porque as empresas, diferente de um IPI hoje, que a empresa ela aplica o IPI na venda, mas ela se acredita na compra, o imposto seletivo, ele não vai permitir o acúmulo de créditos, Então, ele vai ser com natureza punitiva mesmo. E vai chegar bem caro na gôndola, para o consumidor final, esses produtos, Exato. E aí é um desafio para o supermercado em não desestimular o consumidor a, de repente, procurar esses produtos de forma clandestina, que podem chegar, por formas mais baratas na mesa do consumidor. E aí tem que reavaliar mix de produtos, Tem várias marcas agora que estão lançando produtos sem açúcar, produtos saudáveis. E a relação da própria supermercado com quem fabrica, Com quem fabrica. Porque vai precisar de muito jogo de cintura, Sim, as indústrias vão ter que se movimentar e os supermercados vão ter que negociar também, com o objetivo de oferecer esse mix diferenciado. Porque a partir do momento que o consumidor ver que a norma está sendo aplicada, e aí, diferente de hoje, na reforma, o consumidor vai poder ver do produto o que é produto, o que é imposto. Então, com certeza, isso vai gerar uma curiosidade em fiscalizar, em querer saber mais, e aí o varejo vai ter que estar pronto para trabalhar em marketing, em negociação com os fornecedores, e ver como que ele vai se adaptar com esse novo mix de produtos e com esses produtos especificamente que vão ser afetados. Falando dentre todos esses impostos que você citou, ainda mais esses novos, que as empresas vão ter que se adaptar, qual que você acha que as empresas vão ter mais, dificuldade? Não sei se dá para a gente falar um pouco, pensando no varejo mesmo, no supermercadista, por exemplo. Existe algum imposto que você acha que o varejo, de uma forma geral, ele vai sentir mais, vai ser mais difícil? Esse imposto seletivo, ele não é de competência do varejo fazer o recolhimento, mas, sem dúvidas, é o que mais vai impactar quando a gente está falando de preço, tá? Porque, a indústria aplica lá atrás e vai repassando o tributo para o resto da cadeia. Então, vai ser um desafio para o varejo, administrar essa cobrança do imposto seletivo para esse nicho, para esse conjunto de produtos. Em contrapartida, quando a gente fala de cesta básica, imagina que também vai ter uma pressão do consumidor sobre o preço desses produtos. Então, é isento? Então, cadê o reflexo aqui na gôndola, Sim. Tá mais barato, Não deveria. Então, o conjunto em si, eu defino que o conjunto vai ser um desafio, Porque quando a gente fala de reforma, a gente fala de consumo, e o consumo, sem dúvidas, o varejo é o que mais reflete,
a relação de consumo entre pessoa jurídica e pessoa física. Quando você analisa, você como especialista da área, quando você pega todos os pontos da reforma, você acredita que ela será mais justa? Ela será mais fácil para as empresas lidarem a gente sabe que é essa infinidade de impostos, essa complexidade tributária que tem no Brasil, né, gente? Todo mundo, no meu caso, eu cubro varejo como jornalista há muitos anos e é muito, muito complexo, desde da indústria até passando pelo atacado, chegando na gôndola do supermercado, do autosserviço. Você acha que ela está mais justa? Ela tá justa, né? Eu avalio que sim. Mas tem um longo caminho pela frente. Então, apesar de não extinguir todos os tributos que a gente estava na expectativa, ela reduz, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem PIS e COFINS, que são 2 tributos com o mesmo fato gerador, né? Nas obrigações acessórias também tem particularidades para cada um deles que poderia, né, se aplicar um tributo só, como vai unificar agora com a CBS. E fora isso, vai ter a conversa, né, está tendo essa conversa com todos os estados. Então, uma empresa que tem filiais no Brasil todo, ela não vai ter que se preocupar com as particularidades da legislação de cada regulamento de ICMS. A partir do momento que a gente tem uma revisão de benefícios fiscais, uniformização de documento, então o suporte que ela tem que ter como uma empresa de tecnologia, né, não são para todos os estados do Brasil. É um documento, né, unificado. As guias de recolhimento, a gente está numa tendência também, até nos tributos atuais, de unificação. Então, sim, parece ser mais simples. Só que a justiça mesmo do sistema a gente vai ver quando ela for 100% implantada, lá em 2033. Né? Então, a gente vai sentir alguns efeitos, talvez referente à carga tributária e precificação, a gente não veja os reais efeitos agora, porque as empresas vão estar se adaptando, elas vão testar custo, vão testar precificação, vão testar reflexo em estoque, né? Elas vão estar testando tudo isso. Então, lá em 2033, a gente vai conseguir avaliar. Foi implementada? Como que é o reflexo nos preços, né? As expectativas com cesta básica, com os produtos que fazem mal à saúde, foram atendidas lá na frente? Né? Então, tem todo esse período para avaliar e verificar se o propósito, né? Porque o propósito é de justiça tributária, né? De isonomia, de simplificação. E aí a gente tem que acompanhar, fiscalizar e ver se os objetivos vão ser cumpridos. Conhecendo bem o sistema tributário brasileiro, as empresas, eu sei que você trabalha, né? Você atua com muitas empresas, né? Sim. Dentro da sua empresa, o que você imagina que vai ser a maior dificuldade das companhias, de uma forma geral, das empresas, na hora de fazer essa transição? Onde elas vão sofrer mais aí? Sim. São alguns anos, mas ano que vem já tem que estar operando aí, né? Batendo na porta. O varejo em si, vou falar do varejo porque é um setor muito volumoso, né? Às vezes a gente tem uma prestadora de serviço, uma indústria que trabalha com poucos produtos, né? Então as preocupações às vezes são menores. Mas quando a gente fala de um setor volumoso, requer uma preocupação na revisão de processos internos, dos próprios itens, né? Porque um dedinho errado ali pode causar uma distorção em preço, em custo, em tributação, que pode gerar ali um auto de infração, por exemplo. Então, o maior desafio vai ser adaptar os sistemas, né? Então, é interessante conversar. Quem é o fornecedor de software, né? Será que ele está acompanhando a reforma tributária? Será que ele está atualizado? Será que ele vai incluir no preço dele as atualizações das normas? Como que está essa relação, né? E aí também, como que está o pessoal ali, especialista dentro da companhia? Você fala os sistemas mesmo da empresa, né? Toda a parte realmente relacionada à contabilidade, isso, tecnologia também. Tecnologia, todos os processos tecnológicos. Os próprios sistemas de frente de caixa, né? O ERP, onde está o coração ali financeiro, vão ter que mexer em tudo, as empresas vão ter que adaptar tudo. Não só mexer em tudo, mas trabalhar com dois regimes ao mesmo tempo, né? O regime atual e o novo regime. Isso vai ter que ser de forma simultânea, né? Até 2033, quando ela estiver 100% implementada. E quem não conseguir implementar até lá?
Quais são as sanções? Não é facultativo, né? Então, as empresas vão estar sujeitas ali às Penalidade penalidades de ou falta de escrituração incorreta, né? Então, hoje a gente tem as penalidades do regime atual. Não temos ainda as novas regulamentações, né, nos novos modelos, né, para os novos tributos, mas eu imagino que não vai fugir muito do que a gente tem hoje. Entre esses impostos que estão sendo transformados, né, enfim, quais você acha que devem oferecer realmente os maiores benefícios assim, para as empresas? O IBS, sem dúvidas. Que é o imposto... sobre bens e serviços. Porque o IBS, ele substitui o ICMS, que aí, como eu disse, cada estado tem um regulamento de ICMS específico. Isso caiu. Isso deve cair, né? Porque vai ser uma norma única, documentos fiscais num padrão único. Então, isso tem que simplificar mesmo a vida do contribuinte, né? E a parte do ISS também. Então, hoje a gente, para cada município, tem um layout, tem uma tratativa diferente, tem um regulamento. Então, fica difícil acompanhar, né? Então, a gente brinca, né? Que mesmo a empresa querendo fazer tudo certo, no final, alguma coisa ela vai fazer de errada. Porque é tão complexo, né? São leis tão específicas que é um desafio acompanhar tudo ao mesmo tempo. Então, sem dúvidas, o IBS vai, se aplicado corretamente, ele vai trazer simplificação. Se você pudesse dar algumas dicas aí, né, para quem está vendo a gente, enfim, o pessoal lá da contabilidade, seja ela interna ou, né, ou terceirizada, né, quais são os cuidados que você tem que ficar atento aí nessa transição? O que é bom só retomar a atenção aí? Tá. Então, esquecer um pouquinho que o tempo de transição é longo, né, porque 2026 já está aí. E se as empresas não fizeram nada ainda para 2025, elas estão atrasadas. Começar agora, ontem. Isso, começar agora para ontem, porque 26 já começa. Então, assim, eu dividiria em algumas etapas. Primeira etapa, ter essa conversa com os fornecedores de software, né? Com as empresas de sistema. Verificar se eles estão preparados, como que vai ser em questão de custo, se vai ter um adicional, né? Uma conversa. Verificar se eles vão dar treinamento para a equipe, se eles vão capacitar, como que vai ser essa relação entre empresa de software, né? Não só o software ali da gestão, mas os softwares de frente de caixa, como que eles vão operar, ter essa conversa com esses fornecedores. Segundo momento, revisar processos internos. Né? Quem são os responsáveis por atualizar produtos, consultar as legislações tributárias dentro da empresa? A empresa está preparada? Ela tem pessoas para isso? Qual vai ser a estratégia, né? Vai criar um grupo dentro da empresa para falar sobre reforma tributária? Porque não é só a nota fiscal, né? É toda uma reformulação de precificação. Hoje, PIS, COFINS, ICMS, por exemplo, são tributos calculados por dentro. Com a reforma tributária, os tributos vão ser calculados por fora. O que significa isso, por dentro, por fora? Por dentro é quando você não vê ele somando no valor da nota fiscal. Por fora é quando você consegue ver o valor do produto e o valor do imposto, separadamente. Então, por exemplo, tem R$1.000 de produto e tem uns R$100 de imposto. Você falou que vai ficar mais claro isso agora. Isso vai ficar mais claro. Né? Com a reforma. Com a reforma. Esses novos impostos. Vai trazer transparência do que é produto e do que é imposto. A gente vai conseguir, o consumidor, no caso dos produtos, lá passou lá no caixa, ele pega a notinha dele, ele vai conseguir ver? Ele vai conseguir ver. Olha isso aí, ó, pessoal, ponto positivo. E além disso, tem até um outro sistema aí, uma outra melhoria da reforma, que é o split payment, que é quando o boleto é pago, e aí não na relação de consumidor, pessoa física, né, mas quando eu tenho que pagar um boleto. E aí isso está em discussão, provavelmente vai entrar em implementação. Eu pago um boleto e automaticamente os valores de IBS e CBS, eles são recolhidos aos cofres públicos. Na hora. Na hora. Hoje não é assim. Hoje não. Hoje... Vai para o banco? Hoje tem que ter uma apuração, tem que ter o recolhimento de uma guia separada. Então, o governo está estudando isso. Né? Mas isso não existe ainda? Ainda isso não tá existe, valendo, gente. Mas é um mecanismo previsto dentro da reforma tributária.
Mas então deve ser feito, né? Talvez nos próximos anos, então. Talvez nos próximos anos. Isso vai tornar essa arrecadação mais rápida do governo, né? Mais rápida, Prática. vai evitar a sonegação, porque imagina que eu preciso pagar o meu fornecedor, né? Então, os tributos vão ser retidos ali no momento do pagamento do boleto. A gente não sabe no detalhe como vai funcionar isso, provavelmente o governo ainda está desenvolvendo as ferramentas. Inclusive, teve uma discussão recente, né? Será que o custo dessas APIs, né, desses softwares de integração, eles estão no orçamento da Receita Federal ou o contribuinte vai pagar a conta? Então, tem uma discussão recente sobre isso também. E qual é a resposta? A resposta é que resposta é que não está no orçamento da Receita. Viu, gente? Não está. Não está. Então, isso é ruim? Isso é péssimo, né? Porque além de ninguém estar escolhendo, né? Ninguém escolheu mudar, né? Ainda tem o custo para fazer a transição. Essa mudança é necessária, né, Joyce? Tá aí, gente. A gente fala de reforma tributária nesse país há quanto tempo aí? Olha, nossa, muito tempo. Desde a Constituição, né? Querendo ou não, ela é necessária. Exato. Né? Então, assim... Mas aquilo, as mudanças nunca são fáceis, né? Não. Mas, no geral, então, na sua avaliação, ela tende a ser mais positiva para as empresas. Ela tende a ser positiva, só que as empresas não podem se perder, né? Não podem se perder, elas têm que acompanhar e seguir o cronograma, estarem atualizadas, para que no final a gente possa enxergar os benefícios. E voltando a falar do imposto daqueles produtos que são, né, tidos como perigosos, é a palavra? Prejudiciais à saúde e meio ambiente. Realmente, o varejo, o supermercado, a própria indústria, vai ter que ser feito um trabalho aí a quatro mãos aí, né, para poder ver como é que esse produto ele vai chegar, né, para o consumidor ali, o valor que ele vai ser ofertado. Eu acho que esse também é um desafio, voltando a falar dessa questão, entendeu? Vai ter que ser conversado sobre estratégia, se compensa mais diversificar o mix, né? Agora eu vou oferecer bebidas saudáveis, produtos saudáveis, né? Ou se a estratégia vai ser ganhar ali em outros produtos para não repassar tanto os impactos, né, do imposto seletivo. Então, é uma conversa. Pois é. Né? Vai fazer parte do planejamento estratégico dessas empresas. São escolhas importantes, varejistas, que vocês têm aí nos próximos anos. Aliás, começando agora, né? Começando agora. Como a Joyce falou, quem não começou está atrasado. Joyce, acho que é isso, viu? Foi ótimo. Tem algum ponto que você acha bom? Você acha bom a gente reforçar? Reforçar a necessidade de preparação. Então, tem que aproveitar que ainda não está valendo para se especializar, para procurar saber quais os impactos em cada setor, para quando chegar o ano que vem, tá todo mundo tranquilo, né? Sem nenhuma surpresa. Porque o governo vai penalizar, né? Ele vai penalizar, sem dúvidas. Depois não adianta chorar, né? Exatamente. E pagar aí um dinheiro que você não tá, quer dizer... por falta de preparo, né? Então, apesar da regulamentação ter saído só agora, é um assunto que está sendo debatido há muito tempo. Então, 2025, tem que aproveitar para se preparar. E onde você acha que dá para tirar dúvidas? Tem algum site que você recomenda? Algum portal do governo? Não sei, claro. O governo tem um portal específico que trata das reformas tributárias. E aí eles estão sempre atualizando com as novas. Sabe qual é para entrar? Você sabe qual é o portal? Reforma tributária, lá no gov.br. Tem um portal específico. Falando tudo sobre a nova reforma, né? Sobre essa nova reforma. E aí é sempre bom checar as fontes, né? Ir atrás de fontes oficiais. Porque tem muita coisa que pode ser desatualizada, né? Como mudou muito até chegar a sanção, tem muita... projeto de lei que está desatualizado, muito vídeo baseado em informações que já foram atualizadas com a publicação da lei. É que agora a lei já foi publicada, né? Ela não vai mudar, né? Não vai mudar. As sanções já foram feitas. O que teve que mudar já mudou nesse processo. Isso. E aí o que a gente está esperando agora são as regulamentações adicionais. Então, por exemplo, a lista de produtos sujeitos à alíquota zero de IPI, né? Então, isso a gente está esperando. E as regulamentações específicas ali para cada tributo.
Então, tá, essa lista você acha que o governo ele vai soltar quando? Tem uma previsão? Tem que soltar esse ano. Esse ano ainda? Esse ano. A expectativa é que esse ano. Então, é bom as empresas, ó, você aí, varejista, fique atento aí, porque na indústria, aí a gente também, eu estou bem curiosa para saber quais serão esses produtos. Sim, vai depender de uma análise minuciosa, e aí é que a gente vai saber se o governo tem ou não controle dessas informações, né? Na própria lei, é prevista uma revisão, né, de todos os procedimentos que vão ser adotados ali, como, por exemplo, a revisão dos itens da cesta básica, ou a revisão desses produtos que são produzidos ou não lá na Zona Franca de Manaus. Então, além do normativo, conta com esses procedimentos de revisão. Então tá, Joyce, é isso. Acho que foi isso, né? A gente disse algumas coisas, espero que vocês tenham gostado. Se alguém quiser entrar em contato com você quer deixar o teu contato? Não sei, o seu Instagram? Pode entrar em contato pelo LinkedIn. Lá eu sou Joyce Araújo da Silva. Acho que dá para achar lá. Joyce com Y, né, Joyce? Joyce com Y. E foi um prazer estar aqui e falar um pouquinho, né? Só uma vírgula, né? Do tanto de coisa que vem por aí. É que esse tema é extenso, né? O objetivo aqui é a gente trazer um pouco para você que está aí acompanhando a gente um panorama geral da reforma, né? Exatamente um pouquinho do que vem por aí. Aquilo que você falou, ela foi começou agora, as empresas vão se preparar agora. O ano que vem já está valendo. Realmente, a gente tem vários setores aí. É que o nosso caso aqui a gente fala muito com varejo, né? Então, assim, tem muito trabalho, né, pela frente aí e não pode esperar, porque a gente está falando de imposto, né? A gente está falando de tributo. Qualquer deslize é multa, né, encargo. Então, e eu imagino assim, que é uma trajetória longa para as empresas. Aí elas têm um caminho longo a seguir aí, né? E é isso. Obrigada pela tua presença. Até a próxima. Obrigada. E você que está em casa, nos acompanha nas redes sociais, no Portal Super Varejo, no LinkedIn, Spotify, Deezer e nas redes sociais. Até a próxima, pessoal.